Olá, meu nome é Vitor Mendes da Silva, sou graduando do curso superior de licenciatura em matemática, ofertado no campus Vilhena, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Eu vim trazer a resolução de 3 exercícios, começando pelo exercício 28, em seguida o 34 e ademais o 39. Essa atividade foi proposta pelo professor Marcos, da disciplina de Lógica da Matemática do segundo semestre deste curso. E eu iniciarei fazendo a leitura do enunciado da questão 28. Se m é igual a 2x mais 3y, então m é igual a 4p mais 3r. Ponto. Se m é igual a 4p mais 3r, então m é igual a 2w menos 3r. Ponto. Por outro lado, m é igual a 2x mais 3y ou m é igual a zero. Se m é igual a zero, então m mais h é igual a 1. Ora, m mais h é diferente de 1. Então, logo, aqui temos as possibilidades de resposta. No caso, eu marquei a questão E. E aqui eu tenho como eu cheguei nesse resultado aqui. Espero que consigam ver. Começando aqui, ó. Eu repeti conforme a ordem que estava no enunciado. Diferentemente aqui, eu só não coloquei o número. Eu só coloquei mxy. Vou saber que equivale a 2m igual a 2x mais 3y. E assim por seguir. Todos aqui só estão com a inicial sem numeração, para facilitar o entendimento. Então vamos começar por isso. Ora, m mais h é diferente de 1. Então já podemos marcar aqui, ó. Não mh é verdadeiro, porque mh é 1. Se não é 1, então é diferente de 1. Então, não mh é verdadeiro. Se não mh é verdadeiro, mh é falso. Como se trata de uma preposição se então, se a segunda sentença é falsa, necessariamente a primeira também tem que ser falsa para ser uma para poder ser considerado uma preposição se então, assim poder ser considerado verdadeiro. Se m, que no caso aqui é m igual a zero, é falso, podemos subir para cima e ver que m é falso. De novo, neste caso, é uma preposição ou. Se a segunda sentença é falsa, necessariamente a primeira tem que ser verdadeira, para essa preposição ou ser considerada verdadeira. Pois ou uma tem que ser verdadeira ou a outra. Pode ser as duas, mas nenhuma das duas pode ser falsa. Não ambas, as ambas não podem ser falsas. Então, a preposição considerada preposição ou, uma ou outra tem que ser verdadeira. Neste caso, não sei se vocês conseguem chegar aqui. Focou. mxy é verdadeiro. Se mxy é verdadeiro, eu posso subir para essa primeira, marcar verdadeiro. Como se trata de uma proposição sem então, como dito anterior, se a primeira sentença é verdadeira, necessariamente a segunda também tem que ser verdadeira. E neste caso, MPR é verdadeiro. Se MPR é verdadeiro, descemos para a segunda linha, também marcamos aqui verdadeiro. Novamente, como é uma proposição se então, primeira sentença verdadeira, necessariamente a segunda também tem que ser verdadeira. Que no caso é M
WR também é verdadeira. E aqui, como ficou meio bagunçado, eu salvei a colinha. Primeira é verdadeira, verdadeira. Então aqui se torna verdadeira. A segunda, sim, então, também é verdadeira. Terceira, verdadeira. E a quarta, por isso, e a última, por isso não menos importante, também é verdadeira. Agora, dadas as alternativas, eu vou analisar questão por questão para demonstrar como eu cheguei que m é igual a 2w menos 3r. Iniciando pela questão A, 2w menos 3r é igual a zero? Não, porque conforme pode ser visto aqui, MWR é verdadeiro, mas M é falso. M igual a zero é falso. Então essa daqui, A já é falsa. 4P mais 3R é diferente de 2W menos 3R? Não, também é falso. Porque como visto aqui na primeira, M WR é verdadeira e M XY também é verdadeira. Então, essa questão não condiz. Essa é verdadeira e essa é verdadeira. M possui esses dois valores. Vai ser expressado por esses dois valores. Então não é diferente. Nesse caso, vai estar correto ter que ser o símbolo de igual. Esse é igual a esse. Como já mostrado anteriormente, M é igual a 2x mais 3. Aqui. Focou. MXW, MXY é verdadeiro. Então, a C também não poderia ser considerado. Vamos para D. 2x mais 3y é diferente de 2w mais 3r. Aqui, m x y é verdadeira e m2w 3r também é verdadeira. M pode estar sendo expressado por esses dois, ou por 2x mais 3y, ou por 2w menos 3r. Então, esse é igual a esse, por isso que a D também é falsa. Agora, por eliminatória, seria E, mas vamos aqui. Como já no primeiro exercício, não, nesse caso é o segundo. Como na segunda linha aqui, ó, M, WR é verdadeiro. Então, M é igual a 2W menos 3R. Foi nessa resposta que eu consegui chegar na questão 28. Agora vamos para a questão 34. Questão 34. Se Pedro não bebe, ele visita Ana. Se Pedro bebe, ele lê poesias. Se Pedro não visita Ana, ele não lê poesias. Se Pedro lê poesias, ele não visita Ana. Segue-se, portanto, que Pedro... Eu cheguei na resposta A, que no caso é bebe, visita Ana e não lê poesias. Da seguinte forma aqui. V é de visita Ana. LP lê poesias. VA visita Ana. Quer dizer, tio VA não visita Ana. Tio LP não lê poesias. PB
Pedro bebe. LP lê poesias. Tio PB não. Pedro não bebe. Neste caso, o tio vem antes para demonstrar que é uma negativa, com a oposição. Por último, não visita a Ana. Aqui. Se Pedro não visita a Ana, se não visitar a Ana é falso, por ser uma preposição se então, a primeira sentença tem que ser falsa também, por essa preposição ser considerada verdadeira. Se não visita a Ana é falsa, aqui na terceira linha continuará sendo falsa. No caso, como a primeira sentença é falsa, a segunda pode ser tanto verdadeira como falsa. Neste caso, ela é verdadeira por causa que na segunda, LP é falso. Se ler poesias é falso, não ler poesias é verdadeiro. E se a segunda sentença da segunda linha é falsa, necessariamente a primeira é verdadeira. Pedro desculpe. Aqui é falso. Perdão. Se aqui é falso, a primeira sentença também vai ser falsa. Nossa. Pedro visita a Ana. Verdadeiro. Pedro não bebe. Falso. Então, das alternativas, a primeira que aparece é Pedro bebe. Verdadeiro. Aqui, ó. Se é falso que Pedro não bebe, então é verdadeiro que Pedro bebe. Se é falso que Pedro não visita a Ana, então é verdadeiro que, quer dizer, se é tá certo. Se é falso que ele não visita a Ana, então é verdadeiro que ele visita a Ana. Se é falso que ele lê poesias, então é verdadeiro que ele não lê poesias. Foi assim que eu cheguei na resposta A da 34. Agora vamos para 38. Chegou. Aqui é 38. Considere as informações e seus respectivos valores lógicos. André não é analista. O Bruno é biblioteconista. Afirmação verdadeira. Quer dizer, essa proposição é verdadeira. André não é analista. O Bruno não é biblioteconomista. Então, essa primeira informação é verdadeira. Aqui. Primeira sentença é verdadeira. Segunda. Se Carlos não é cerimonista, então Dorival é o contador. Afirmação falsa. Aqui. Segunda. Falsa. Terceiro. André não é analista e Dorival não é contador. Afirmação falsa. Aqui. Terceiro. Afirmação falsa. Quarto. Se Bruno é biblioteconomista, então Hernani é economista. Afirmação verdadeira. Aqui. Afirmação verdadeira. Como se trata de uma preposição se então, aqui. Se ela é verdadeira, então a primeira e a segunda é verdadeira.
primeira e segunda, verdadeiro. Primeira sentença é verdadeiro, segunda também é verdadeiro. Na terceira aqui, se Dorival não é aqui, informação. Aqui, Dorival não é contador, informação falsa. Para ser considerado falsa, a primeira sentença tem que ser falsa e a segunda verdadeira, certo? Qual? Ah, tá. Segunda. Carlos não é cerimonialista, então Dorival é contador. Informação falsa. Vai ser considerado falsa a primeira sentença é verdadeira, então a segunda tem que ser falsa, porque a única forma de uma preposição sem então ser falsa é se a primeira sentença for positiva e a segunda for falsa. E assim, a expressão é falsa. Por isso que Carlos é verdadeiro e essa do plural é falsa. E a de baixo, a terceira, é falsa porque é uma preposição e. Preposição e, que ambas as sentenças têm que ser verdadeiras. Se uma for falsa, a preposição é falsa. E por último, mas não menos importante, a primeira, que é André não é analista, ou Bruno é biblioteconomista. Informação verdadeira. Para ser verdadeira, nesse caso, se Bruno ser biblioteconista é verdadeiro, então essa daqui vai ser verdadeira. E se não tá dando pra ver, mas aqui não sei se vocês conseguem ver o tio de negação negando essa oposição a essa sentença, que é terceira. Cadê? Aqui. André não é analista. Se André não é analista, é falsa. André aqui em cima não ser analista também é falso. Mas como se trata de uma proposição ou, essa sentença como se trata de uma proposição ou, essa sentença ser falsa não anula a possibilidade de proposição ser verdadeira se a segunda sentença for verdadeira. Então, daí como eu cheguei à resposta nesse caso foi aí. Começando pela se Hernani é economista, verdadeiro, aqui ó. Cadê? Aqui ó. Hernani é economista, verdadeiro. Tá aqui ó. Tem a ver. Então, André não é analista, não é falso. André não é analista. Então, por isso que é falso. E como se trata de uma proposição se então, se a primeira sentença é verdadeira, somente a segunda também tem que ser verdadeira. Como nesse caso é falsa, essa primeira proposição é falsa. Agora para B. Carlos não é cerimonialista. Verdadeiro. Aqui, ó. Carlos não é cerimonialista. Verdadeiro. Verdadeiro. E Bruno não é biblioteconomista.
é falso. E como se trata de uma proposição e, se a primeira é verdadeira, mas a segunda é falsa, a proposição acaba se tornando falsa, porque ambas as sentenças têm que ser verdadeiras para essa proposição E ser considerada verdadeira. Então por isso também não é a B. C. Carlos é cerimonialista. Falso. Aqui, ó. Carlos é cerimonialista. É falso. Ah, não. Tá certo. Carlos não ser cerimonialista é verdadeiro. Então, Carlos ser cerimonialista é falso. E Hernani é economista. Hernani é economista. É verdadeiro. Mas como já a primeira sentença é falsa, então, independente da segunda ser verdadeira ou não, essa proposição já é falsa. AD. André não é analista. Falso. Aqui, ó. André não é analista. É falso. Ou Dorival é contador. Dorival também não é contador. Aqui, ó. Não é contador. Ah, desculpa. Contador. Ah, não, desculpa. Eu tava olhando pra baixo. Voltando a D. André não é cerimonialista. Aqui. André não é cerimonialista. Falso. Ou Dorival é contador. Dorival não é contador. Aqui, ó. Dorival não é contador. É verdadeiro. Então, ele ser contador é falso. Por isso que essa proposição é falsa. Agora, aí que é a resposta certa. Bruno não é biblioteconomista. Falso. Porque aqui, ó. Bruno é biblioteconomista. Verdadeiro. Então, essa sentença de oposição é falsa. No entanto, o Dorival não é contador. Dorival não ser contador, essa sentença é verdadeira. E como se trata de uma proposição, ou se a segunda é verdadeira, independente da primeira ou não ser verdadeira, essa preposição já é considerada verdadeira. Se fosse verdadeira, seria melhor ainda. As duas sentenças confirmariam, mas como é uma coisa ou outra, se Bruno não é não é biblioteconomista, ou Dorival não é contador, Bruno não é. Essa posição é falsa. Mas Dorival não é contador. Essa posição é verdadeira. Então, por isso que eu cheguei na resposta, acho que é isso. Obrigado.